Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui mais uma vez com Pedro Menezes e hoje com Francisco Júnior, treinador do Sub-16 do Paços de Ferreira e scout da equipa principal da equipa do Ascenso. Bem, boa tarde a todos, boa tarde em especial ao Francisco Júnior. E hoje, se calhar, vamos falar um bocado da época que o Paços de Ferreira está a fazer até o momento, de uma jovem promessa nacional que para nós tem qualidade suficiente para na próxima época brilhar na principal liga, e um bocadinho depois da convocatória da Seleção Nacional e do Sub-21. Francisco, o que é que tu achas da época do Paços de Ferreira e qual é o que o Paços de Ferreira está a fazer e o Pepa enquanto treinador para este sucesso da época atual do Paços de Ferreira? Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade e esta partilha acima de tudo. Agora, em relação ao Paços de Ferreira, eu sou um bocadinho suspeito para falar, porque além de trabalhar lá desde os 18 anos, é o meu clube de coração. Mas agora, em relação a esta época, acho que sobretudo deve-se à competência da equipa técnica. Acho que não só da equipa técnica, também da estrutura que soube, na minha opinião, ir buscar as peças certas, acertou em quase tudo. É impossível acertar em tudo sempre em relação a contratações, mas acho que acima de tudo houve ali uma equipa base que se manteve do ano passado, uma série de jogadores base como o Marcelo, como o Eustáquio, mesmo o próprio Tanque, e depois acho que houve uma série de contratações realmente muito felizes, principalmente na baliza, por exemplo, o Jordi, o Fernando Fonseca, o próprio Luther Sim, que apesar de ser emprestado, tem estado em destaque, principalmente nestes últimos jogos. E depois, para mim, acima de tudo, é toda a competência da equipa técnica, que dá gosto de ver trabalhar. E também, sou um bocadinho suspeito para falar, mas gosto muito do tipo de discurso que tem o Pepa. Acho que é um bocadinho por aí. Tiago. Eu concordo com tudo o que disse e gostaria também de dizer que o Paços é uma equipa muito equilibrada em termos de qualidade por posição. Acho que a qualidade está muito bem distribuída em todas as posições. Uma equipa que o ano passado ficou em 13º lugar, mas gostaria de pegar também naquele aspecto que disse que foi que a equipa se reforçou muito bem com a chegada de Jordan, que neste momento é um dos melhores guarda-redes da Liga, Fernando Fonseca, que também é um dos melhores laterais da Liga, e depois Luther Singh, Bruno Costa, que também vai dar muitas coisas boas ao meio campo, e Pepa conseguiu consolidar, depois do primeiro ano no Paços de Ferreira, conseguiu consolidar cada vez mais as suas ideias de jogo para esta equipa do Paços. Eles estão a fazer uma grande época, com um futebol muito atrativo, mas este Paços, apesar de jogar muito bem com bola, não tem qualquer medo de dar a posse ao adversário e depois sair muito bem em contra-ataque rápido, em saídas rápidas com jogadores rápidos como o Douglas Tank, o Luther, outro jogador que chegou neste mercado. E acho que são uma equipa muito, muito equilibrada. Até porque eu acho que para já queria dar o mérito e os parabéns ao Pepa pelo trabalho que está a fazer e da forma como coloca as suas equipas a praticar um bom futebol, um futebol positivo e atrativo para quem vê. Acho que o Pepa tem uma ideia de jogo positiva. E depois, reparem, eu acho que no sistema tático, e é isso que quero dar mérito ao Pepa, ele joga num 4-1-4-1, creio que estamos todos de acordo nisso, mas a defender sem bola, na primeira fase de pressão da equipa, eu acho que eles mudam para um 4-4-2, com o Luís Carlos lado a lado com o Douglas Tanque. E acho que isso também é muito importante numa equipa como o Paços de Ferreira, porque entram logo a pressionar, logo com dois homens, mudam o seu sistema tático defensivo na primeira fase para pressionar e tentarem ganhar logo a bola no último terço, para criar dificuldades aos adversários, porque a maioria dos adversários em Portugal tem dificuldades a construir. Há equipas que nem constroem, passam dessa fase logo para pontapé na frente e depois logo se vê se ganhamos a segunda bola. E era isso que queria dar. Depois também queria dar destaque a alguns jogadores como o Eustáquio, que está a fazer uma grande época e é dos melhores médios defensivos da nossa liga. O Bruno Costa, que para mim também é um bom criativo da equipa do Paços Ferreira. E depois a equipa também faz muitos golos, divide os golos, não há só um ponta-lança que é o goleador como o Douglas Tanque, mas também há jogadores que jogam nas alas como o Luther Sim, que fazem alguns golos, como o Francisco disse bem. Tem feito alguns golos até nestas últimas jornadas. E depois também nos momentos de bola parada a equipa também é forte, creio que já fez 9 golos de bola parada, algo demonstrativo que tem qualidade a equipa nas bolas paradas. E acho que era um pouco por aí também. Também queria destacar que tem um quinto melhor ataque da Liga Nós, é como eu digo, não há um goleador, mas é toda a equipa em si que fatura e fatura bem.
E depois, como o Francisco disse, acho que escolheram bem, acho que o departamento de scouting da equipa está à altura do plantel, escolheu bem as posições. E depois queria perguntar ao Francisco o que é que ele achava da importância do scouting na Primeira Liga, sobretudo na Primeira Liga, que estamos a falar do Passos Ferreira, de quando um jogador como o Oleg sai em janeiro e era dos melhores defesas de direito e sai para o Olympiacos. Esquerdo, desculpa. E é substituído pelo Rebocho. Se isto foi trabalho do scouting ou se era um jogador que o treinador pediu e não passou pelo scouting, ou se estava na shadow team do... Deixa-me só completar um bocadinho o que estávamos a dizer em relação ao Passos, que eu acho que o Pepa teve ali um início algo atribulado porque chegou numa altura má. Ele, por exemplo, o primeiro jogo que faz, perdemos 4-2 em Famalicão, mas acho que só a partir de janeiro é que conseguiu ter aquela estabilidade, porque sinceramente a equipa em janeiro de 2019, em janeiro de 2020 soube reforçar muito bem. Acho que é a partir daí, depois a equipa, eu acho que a equipa desde a paragem por causa do Covid tem estado a um nível excelente, sinceramente. E depois este ano, pronto, é como eu disse, eu acho que soubemos manter certos jogadores importantes, ali uma boa base e depois acrescentar. Infelizmente, num clube como o Passos, que tem os orçamentos mais baixos da Liga, temos de ter muitos emprestados, infelizmente, mas depois se calhar conseguimos fazer aquele tipo de negócios e agora chegando ao ponto do Oleg, de ficar com uma certa porcentagem depois de uma futura venda, apesar de ele ser emprestado e na altura ter feito o negócio, como ele, já o Sérgio Oliveira, já o Seri, foram negócios assim do género que o Passos depois consegue também rentabilizar monetariamente. Agora, em relação ao Rebocho, o Rebocho, sinceramente, pelo que eu entendi, não estava propriamente referenciado. Creio que foi uma oportunidade. É claro que temos uma shadow team das diferentes competições e dos países, mas o Rebocho, pronto, era um atleta que já tinha trabalhado com o Pepa, ou seja, já havia ali um conhecimento muito próprio do treinador, que acho que ajudou sinceramente à contratação, apesar de ser por empréstimo. Acho que é uma mais-valia. Apesar que também no plantel tínhamos um jogador como o Zé Wilton, que apesar de ser um extremo, pode jogar, já jogou lateral direito, já jogou lateral esquerdo e que tem cumprido, e muitas vezes, mesmo depois do Rebocho chegar, conseguiu jogar muitas vezes a titular nessa posição. Agora é claro que não é fácil perder um jogador como o Oleg, até porque ele chegou ao Olympiacos e calça lá e tem estado em destaque. Sinceramente, acho que é um excelente jogador e acho que mesmo ali não era por estar no Passos, mas para mim era dos melhores laterais esquerdos da Primeira Liga. Sim, para mim também era a parte de Nuno Mendes, era dos melhores. Aliás, creio que o Porto tinha interesse no Oleg. O Oleg é que não quis voltar ao Futebol Clube do Porto. Sim, até porque o Porto tinha direito de preferência, por causa dele ter estado lá na equipa B. E para mim era fazia parte do negócio, mas pronto. Optou por ir para o Olympiacos e que lhe corra tudo bem, que é um excelente profissional. Sim, é de facto um grande atleta. E também queria tocar num ponto que tu falaste bem, que foi o Passos Ferreira manteve a equipa base de um ano para o outro. E isso é muito importante, um projeto desportivo como o Passos Ferreira. Por exemplo, temos o Famalicão na Primeira Liga, que de um ano para o outro mudou muitos jogadores. Isso dificulta o trabalho do treinador. Porque o treinador, mesmo que se mantenha de um ano para o outro, se perder a base da equipa, tem que voltar o trabalho ao zero. Voltar a treinar os jogadores, passar a sua ideia de jogo, as dinâmicas da equipa que não é fácil de obter, e depois em equipas que precisam de pontuar quase sempre para manterem-se na luta na Primeira Liga, é muito difícil. E acho que nisso o Passos Ferreira tem uma estrutura muito competente, soube manter a equipa base para depois a época correr tão bem como está a correr este ano e acima das expectativas, creio eu. Mas, posso dar um exemplo em relação a isso? Sim. E desculpa interromper, mas já noutras épocas, por exemplo, quando conseguimos o terceiro lugar, que deu acesso ao Play-off da Champions, noutras épocas fomos à UEFA, um dos grandes problemas foi mesmo no ano seguinte perder grande parte dos jogadores, e este ano também, como estamos bem, acredito que não vai ser fácil manter muitos jogadores, alguns por empréstimo, mas já vejo o clube a mexer-se nesse sentido. Por exemplo, a questão do Eustáquio, que comprou a percentagem aos Chaves, é o que se fala, ou seja, creio que o clube também já está a preparar, e porque a época está a correr lindamente, já está a preparar a próxima época, mas nestes clubes mais pequenos, por assim dizer, apesar que eu não gosto de dizer que há clubes pequenos, cada um tem a sua dimensão, não é fácil porque os jogadores, a visibilidade dos jogadores aumenta, os jogadores, treinador, o próprio Pepa já podia ter sido por 2 vezes este ano. Ou seja, há aí uma série de fatores que não é muito fácil manter a base da equipa, mas felizmente o ano passado conseguimos e os resultados estão à vista, muito se fala em projeto, mas
em Portugal nem sempre é fácil, que a mínima coisa manda-se treinadores embora, que é o mais fácil mandar um treinador, não é? Mas creio que é mais uma prova que souber uma linha orientadora, souber um projeto, souber o consolidar de processos e de massa humana, acho que tem tudo para correr bem. Acho que sim. Essa questão do Famalicão é interessante porque a maior parte das pessoas conseguiram ver que aquilo era um bom projeto, sim, mas era um projeto de uma só época, porque depois a maior parte dos jogadores acabaram por sair e nesta época acabaram por voltar a fazer a mesma coisa, que era emprestar, foram buscar vários jogadores emprestados e depois acabaram, não viam resultados, despediram o treinador, que para mim João Pedro Sousa não está atrás de Silas na qualidade. Eu volto em ponto, que é nesse sentido. Eu acho que era um projeto, mas que esta época já não, para mim já não é nenhum projeto. Além de não terem. É que eu acho que nem tentaram ficar com alguns jogadores que estavam por empréstimo. Acho que Fábio Martins, se tivessem-lhe feito uma proposta, eu acho que ele ficava em Famalicão e não tinha ido para as Arábias. Creio eu, mas posso estar enganado. E havia N jogadores desse género. Claro, com Racites, queria ir para o Valência, obviamente, até porque agora não sei, mas nessa época era titular. Sim, eles tiveram um grande trabalho a valorizar os jogadores, sem dúvida, mas depois não manter nenhum desses jogadores que eram peças fundamentais, acabaram por lucrar com o Pedro Gonçalves, por exemplo, com o Tony Martínez, valorizaram estes jogadores, venderam, mas depois não souberam ir buscar os jogadores à altura, como agora fizeram no mercado de inverno, acabaram por se contratar bem com o Ugarte, que é indefinitivo, etc. Não, eles foram buscar jogadores de qualidade. Eu acho que todos juntos e depois lá está, mas é difícil para o treinador ter a voltar àquelas dinâmicas, voltar a fazer o processo de treino todo, microciclo, é complicado para o treinador também. Sim. Até acho que foi despedido injustamente, porque para despedir João Pedro Sousa, para depois ir buscar o Silas, quer dizer, não é que o Silas seja mau ou não, mas tem-se que olhar e ver se ele enquadra naquele projeto, e a meu ver não enquadrava. E depois há outro erro, se contrata o Silas, não se pode despedir passar 6 jogos, quer dizer, não se deu tempo ao Silas para treinar, embora se goste ou não do trabalho dele, passar 6 jogos, quer dizer, a culpa não é dele não teve tempo. Estamos a dizer que o João Pedro Sousa, em meia época, com um plantel novo, não conseguiu implementar a sua ideia de jogo e as dinâmicas, muito menos o Silas em 6 jogos. E agora parece que acertaram no Ibieira, mas também não estamos aqui para falar do Famalicão, embora seja um assunto interessante. Mas acho que sim, acho que o Passos Ferreira é um projeto, acho que está bem assente, como o Francisco disse, movem-se para tentarem ficar com os jogadores, encontrarem alternativas, segurar o treinador. E há, por exemplo, o Boa Vista também é outro projeto, que investiu muito dinheiro, mas quer dizer, contratou um plantel novo também, creio, ou perto disso. Depois, claro que é difícil, embora os jogadores tenham qualidade, há um ou outro que consegue às vezes resolver o jogo sozinho, mas se o coletivo não estiver bem, torna-se difícil para essas equipas. Exatamente. É por aí. Sim, concordo. Deixa-me só acrescentar uma coisa que me mete muita impressão. Por exemplo, o João Pedro Sousa na altura renova e passado que é um mês, é despedido. Sim, é isso, não faz sentido. Acho que não faz sentido. Eu não acho que os jogadores estivessem descontentes com ele, porque na temporada passada, apesar de haver grandes mudanças, fez um trabalho excepcional. Sim. E acho que foi uma excelente surpresa. E depois também não concordo que se vai buscar o Silas, não falando de qualidade ou não, ou gostar ou não, e como é que se despede passado 6 jogos? Ok. Faz sentido, passar 6 jogos não dá tempo ao treinador. Agora, o Ivo, as coisas estão a correr bem e para mim é um treinador que eu aprecio muito e acho que mesmo no Vitória, acho que merecia ter continuado no projeto. Lá está, é quando se fala em projeto que ele merecia ter continuado a dar lá no Vitória, porque acho que é um treinador excelente e um bocadinho acima da média. Mas o Vitória também é um pouco complicado para os treinadores, também não, os adeptos não facilitam muito a vida aos treinadores. Mas sim, acho que o Ibieira agora o Famalicão acertou. Porque de facto é um treinador, ainda neste jogo eu vi, deram 4-0 ao Marítimo, que estão os dois na luta pela manutenção e de facto o Famalicão já apresenta um futebol diferente do que apresentava antes. E ao próximo jogo é Famalicão Passos, olha, por isso o tema não... Até foi um bocadinho conto. Até podemos falar se calhar um bocadinho desse jogo, se quiserem. Para mim, em Passos Ferreira não. Não, em Famalicão. Vai ser complicado, mas o Passos também está... Vai ser um bom jogo. Não, acho que vai ser um bom jogo. Não tenho aquela preocupação, apesar que o Pepa finalmente já assumiu para fora o objetivo da Europa e do 5º lugar, que estamos a 9 pontos, com 9 pontos de vantagem. Sim, o Vitória Guimarães está cada vez mais longe. Sim. E o Guimarães não apresentou um bom futebol, a meu ver. Não é para ninguém, mas acho que não apresentou um bom futebol. Sim, sinceramente, tem dificuldades no processo de construção, eles não tremem muito. Se forem pressionados, aquilo não fica fácil lá atrás. Com as individualidades que tem, acho que tem por obrigação de fazer muito mais. Também acho que sim. Exatamente.
E se calhar falando um bocadinho daquele jogo de Famalicão Passos Ferreira, queria só dizer que tenho interesse em ver esse jogo pela questão de que queria ver como é que o Vieira vai fazer no seu processo de construção perante, como eu falei antes, aquela primeira fase de pressão do Passos Ferreira, que fica num 4-4-2 com o Luís Carlos junto ao Douglas Tanque, e tenho curiosidade para ver o que é que o Vieira vai fazer nesse momento do jogo. Como é que vai Mas ser em relação a isso, ao Pedro, e desculpa interromper, muitas vezes também o Passos, e tu falaste há bocado que o Passos às vezes não se importa de dar a bola ao adversário, por assim dizer, mas eu acho que, e o Pepa fala muitas vezes nisso, que a equipa entende todos os momentos de jogo e sente-se confortável em todos os momentos de jogo, ou seja, se eles tiverem que defender mais baixo, defendem, se tiverem que apertar alto, apertam, se tiverem que ter bola, têm, e eu acho que isso aí é um dos grandes méritos da equipa técnica, é fazer entender os jogadores, e tem jogadores super inteligentes como o Luís Carlos e o Eustáquio, que é qualquer coisa, ainda por cima deles ao vivo é qualquer coisa, que são inteligentes e entendem muito bem cada momento de jogo. E tu falas que muitas vezes o Luís Carlos salta assim, mas a equipa também muitas vezes defende um 4-5-1 Sim, e nota-se ali muitas vezes, por exemplo, no Passos, a apertar muito o central do lado esquerdo da equipa que ataca e sai sempre, é quase sempre o Luís Carlos que sai e o Eustáquio compensa ali por trás, mas é uma equipa que se sente confortável, mesmo se tiver que defender, sente-se confortável, e agora neste jogo viu-se com o Moreirense na segunda parte. E sinceramente acho que o Passos muito forte é na dinâmica do meio campo e na forma como consegue ser em transição ofensiva, que coloca muitos homens em zonas de finalização, a mudança de chip ali muito rápida. Acho que esse é um dos méritos, até porque tem homens rápidos, mas também a nível de qualidade técnica temos ali uma série de jogadores bastante interessantes. E há uma coisa que não falamos e que para mim é importante: o Passos também tem tido a sorte, pronto, que por assim dizer, de não ter tido muitas lesões, e também o Passo é a equipa que se calhar menos jogadores utilizou da Primeira Liga, creio que é, ou seja, também não tem tido ali muitas baixas daquela equipa base, o que também ajuda muito. E fortalece as ligações entre os jogadores. Exatamente. Se calhar passávamos para o nosso jovem promessa. Não sei se queres começar tu, Tiago. Já ouvi dizer que tens aí um grande nome. Posso começar. O jovem promessa que eu escolhi é Nuno Mendes, que para mim é um dos laterais mais promissores do mundo e de certeza que vai ter um futuro brilhante no futebol. Que é um lateral que a atacar é muito completo, porque é bom com bola, rápido, decide bem, e embora a idade sabe gerir bem os ritmos de jogo, raramente sai desenfreadamente para a frente. Nesta tática utilizada pelo Sporting, algumas facilidades defensivas do Nuno Mendes ficam um pouco tapadas, porque acho que é um dos aspectos a melhorar, e ele tendo 18 anos tem muito tempo para melhorar nesse aspecto. Outro ponto negativo de Nuno Mendes são as lesões, que tem tido muitas lesões, principalmente esta época, já sofreu várias lesões, e isto, se continuar assim ao longo dos anos, pode ser um obstáculo na carreira dele. E agora, estas boas exibições foram coroadas com uma chamada à seleção A, que vai valorizar o jogador e vai fazê-lo crescer bastante, e acho que o Sporting vai acabar por vender este jovem atleta no final da época, porque o Sporting precisa de dinheiro, precisa de ver algum encaixe financeiro, e acho que Nuno Mendes é um dos maiores ativos da equipa leonina, por isso acho que isso vai acabar por acontecer. E fala-se muito de Manchester City, não sei, isso também já não é a minha parte, mas acho que vai acabar por vender o Nuno Mendes. Olha, eu concordo contigo, Nuno Mendes. Para mim também é, se calhar, dos jovens mais promissores. De certeza não. Tenho a certeza que é dos jovens mais promissores em Portugal. Foi um bocado agora para a seleção A. E, de facto, tem um enorme potencial pela frente e pode vir a ser um dos melhores defesas esquerdos do mundo. É verdade, tem algumas dificuldades defensivas, mas ofensivamente é muito forte. Sabe, como tu disseste bem, gerir o ritmo do jogo. Tem uma boa percepção tática também na função que ele faz dentro de campo, a jogar como ala, a fazer a ala toda do Sporting. E depois essas questões defensivas que ele tem, que de facto tem algumas fragilidades no posicionamento e tudo mais, às vezes, e que ajuda muito a Palhinha na equipa, que é outro grande jogador e que consegue fazer bem essas dobras, essas coberturas ao Nuno Mendes. Mas queria destacar que o Nuno Mendes, de facto, se for ao Manchester City, como se fala, e for treinado por Pep Guardiola, acho que tem tudo para ser o melhor defesa esquerdo do mundo e corrigir esses aspectos que ele ainda tem que melhorar, ainda é muito novo para isso. Eu escolhi o Francisco Conceição
para já por tudo o que ele fez na equipa B do Porto este ano, que de facto é uma equipa que está a lutar para não descer de divisão na segunda liga, está com muitas dificuldades, mas enquanto o Francisco Conceição lá teve, era o jogador mais daquela equipa. Pela atitude competitiva que ele apresenta em campo, a garra, o querer, depois também tem a sua qualidade técnica, taticamente também tem. Os movimentos que ele faz, muitas vezes característicos dele, junto à linha, fora dentro, depois coloca o remate colocado, que é uma característica dele, o remate em jeito. E destacar que ele na equipa B levava 18 jogos, 4 golos e 2 assistências. São uns números bastante interessantes para um jovem promessa, como ele é, na minha opinião. E depois a qualidade exibicional que ele apresentava nos jogos, acho que mereceu e foi justa a chamada aqui para a do Porto, que no meu ver, se calhar se o treinador não fosse o pai dele, Sérgio Conceição, teria sido chamado mais cedo aqui para, porque de facto é um jogador que, como tem provado pelas exibições que tem feito na equipa do Porto, é um jogador desequilibrador no plantel do Porto. Quando entra em campo, mexe com a equipa, mexe com os jogadores, mexe com tudo à volta dele. E desde que entrou no Futebol Clube do Porto, já fez 5 jogos, já fez uma assistência pela equipa do Futebol Clube do Porto e já resolveu alguns jogos com a sua qualidade técnica e ganhando algumas grandes penalidades a favor do Futebol Clube do Porto. Francisco. Ora bem, eu concordo com os dois. Acho que principalmente, se calhar, dos primeiros, e o primeiro a dar o salto pode ser o Nuno Mendes, apesar que acho que o Francisco Conceição tem uma qualidade e é um jogador diferenciado, e acho que é realmente um jogador que vai ser top, mas que neste momento acho que não prevejo que ele dê já o salto. Acho que ele precisa de jogar com mais regularidade, ter mais minutos na equipa principal, ganhar mais experiência para depois sim dar o salto. Coisa que o Nuno Mendes, apesar de não ter muita experiência europeia, tem feito pelo Sporting, ele tem jogado muito e bem. Tem essa questão das lesões, como já falaram, mas acho que é um super jogador para dar o salto e que se calhar ele vai dar o salto. E a minha escolha foi o David Carmo, porque acho que é um central que tem umas qualidades que eu aprecio muito, que encaixou ali muito bem. Acho que por vezes exagera e acho que tem que ter um maior controle emocional e não fazer faltas desnecessárias, mas acho que é um central com potencial enorme e que se calhar não fosse esta lesão também seria dos primeiros a dar o salto lá para fora ou para uma grande equipa, que eu acho sinceramente que é um excelente jogador. Também queria destacar outro jogador que é muito jovem e que tem tido um rendimento, na minha opinião, altíssimo, que é o TT. O Tiago Tomás, acho que tem estado muito bem no Sporting, mas acho que se calhar não vai ser tão fácil dar o salto, que na minha opinião é um jogador mais específico, que se calhar pode ter alguma dificuldade em encaixar noutros modelos de jogo, por assim dizer. Acho que no Nuno Mendes se calhar pode encaixar em qualquer modelo de jogo. O Tiago Tomás, dependendo principalmente das dinâmicas da equipa para onde for, que se calhar não vai ser tão fácil de encaixar, mas acho que é um jogador que tem feito uma temporada excepcional. São essas as minhas escolhas, apesar que acho que temos aí muitos miúdos no sub-23, nas equipas B com uma qualidade acima da média, mas se calhar a curto prazo acho que são estes, na minha opinião. O David Carmo foi pena a lesão que ele teve, de facto, também é um central que eu gosto muito e para mim até era se calhar provavelmente dos melhores centrais a atuar em Portugal. E Concordo. Depois tem aquilo que atualmente um defesa central precisa, que era a qualidade de passe, e ele tinha isso. Aliás, só para destacar aqui um dado interessante, ele tinha até ao momento 84% de passos completos, o que é algo bom para um defesa central, é um bom número. E não era só passos para o lado, ou sim, seja, fazer passos verticais também. Sim, também arriscava o passe, não tinha medo de assumir o jogo pela equipa e ajudar a equipa a sair com passos verticais, a queimar linhas. Sim, era de facto. Depois o TT, como disseste, pode não encaixar tão facilmente em qualquer equipa, mas ele também é muito bom a atacar a profundidade e tem faro do golo. Ele aparece, aquele golo anulado esta jornada ao Sporting, ele faz aquele bom movimento, também é um bom passe, mas aparece bem na cara do golo. E também mostra alguma frieza na altura do golo. Sim, apesar que ele é super inteligente, a bola muitas vezes pode não entrar, mas ele consegue abrir espaço para a entrada dos colegas e depois é um jogador, mesmo em momentos defensivos, que ele é chato, por assim dizer, no bom sentido, que ele fisicamente é qualquer coisa, porque ele está sempre ali a pressionar, tem uma intensidade muito grande, e é um jogador que eu aprecio muito, que no início olhei assim um bocadinho. Não estava à espera que tivesse este rendimento, sinceramente, e tem sido uma surpresa muito boa. E mereceu agora a chamada ao sub-21 da seleção. E eu também confesso que ao início olhei um bocadinho de lado, um jovem Tiago Tomás, não sabia falar muito dele na equipa A, mas de facto tem rendido e tem superado as expectativas, pensou da opinião geral. E para mim, na equipa do Sporting,
faz render mais o Sporting do que o Paulinho no modelo de Ruben Amorim, mas isto é uma opinião já pessoal, não sei se vocês concordam ou não, mas acho que o Tiago Tomás traz mais à equipa do que o Paulinho. Porque o Paulinho a jogar com o Pote, eu acho que estão quase os dois ali entre linhas a fazer o mesmo do que fazem, e com o que o TT traz outras qualidades e outras características que o Sporting precisa naquele modelo de jogo. Mas isto é uma opinião pessoal. Sim, a questão é essa. A questão é que Ruben Amorim, não tendo Paulinho desde o início da época, acho que tentou adaptar um bocado Pote a essas características que Paulinho viria a fazer no Sporting, e agora acho que os dois juntos acabam por se anular um pouco um ao outro. Aconteceu mesmo contra o Gil Vicente, em que o Sporting acaba por não criar muitas situações de golo derivado do meio, que é onde o Sporting costuma criar várias situações de golo. Esse golo anulado ao Tiago Tomás foi uma situação dessas, e acho que o Paulinho com o Pote acaba por se anularem um ao outro. Não sei se Francisco, não sei se queres dizer alguma coisa, Francisco, em relação a isto. Não, eu concordo que se calhar também o Paulinho acaba por, apesar de já conhecer o Ruben Amorim, acaba por chegar numa altura e depois também teve o azar de se lesionar, mas creio que as dinâmicas, porque são jogadores com características diferentes, acho que até podem jogar os dois juntos, acho que não há problema nenhum, mas eu acho que tem sentido alguma dificuldade na adaptação do Paulinho à equipa do Sporting. Acho que é um excelente jogador, é um avançado que eu sempre apreciei muito, mas realmente na forma como o Sporting está a jogar, ali com o Pote e o TT, que tem estado a um nível altíssimo. E em relação ao Sporting, eu queria dizer que se calhar é uma equipa muitas vezes não é tão apelativa ao olhar, mas é uma equipa super competente nos processos que tem e tem tido uma eficácia, que além de sofrer pouco, consegue ter uma eficácia e consegue ter uma crença até ao fim muito, muito importante e que tem feito a diferença. Eu costumo dizer que eles não precisam criar muitas oportunidades para meter uma lá dentro, para fazer golo, e depois de fazerem golo, como são tão fortes a defender, baixam tantas linhas depois, parece que matam o jogo. Sim. Porque fazem um golo e acabou o jogo ali. Já pode ficar 1-0, o Ruben Amorim já está. Faz-me lembrar, que eu não sou muito desse tema, mas do Trapattoni do Benfica, que fala muito disso, que era um golo, vamos lá atrás defender, que defendemos bem, matou aqui o jogo, acabou. Velha Raposa, sim. Faz lembrar isso. E o Sport, eu posso dar o exemplo, por exemplo, que para falar outra vez que no Passos, no jogo contra o Passos acaba, e o Eustáquio no final do jogo diz isso, que a equipa estava orgulhosa pela forma como joga, e o Passos tentou jogar, o Sporting deu também essa iniciativa, o Passos teve bola, até criou uma outra oportunidade, mas o Sporting super eficaz e muito inteligente, sinceramente. Aquela linha de 5 lá atrás, e depois o Palhinha também é muito forte, fica complicado para as equipas. E depois lá está, não precisa de muito para marcar, quando marca é tão forte a defender, tem quase o jogo ganho. Agora, não sei se... Calma aí, queria só dizer, pegando essa situação ainda dos jovens, eu acho que Portugal temos muita qualidade. Basta ver a seleção de sub-21, que já com jogadores já fora do país também, mas muitos ainda em Portugal, e temos muita qualidade, e acho que no passar dos anos vamos ter cada vez mais qualidade, porque os escalões de formação estão a evoluir, Portugal está a apostar cada vez mais na formação, e acho que a qualidade está a vir ao de cima. Pegando bem no teu ponto da seleção nacional, se calhar avançávamos já para a convocatória, para os jogos que a seleção nacional vai ter, e se calhar falando um pouco da seleção sub-21, já que estamos a falar de jovens promessas, e queria só dizer que para mim a seleção sub-21 se calhar tem um calendário um pouco complicado frente à seleção da Inglaterra, que tem vários jogadores com experiência de Premier League já, a Croácia também tem alguns fortes valores na formação, e a Suíça de igual forma à Croácia. Porém, acho que temos as melhores seleções do mundo, sub-21, e acho que temos a obrigação de ganhar todos estes jogos, frente à Inglaterra, Croácia, Suíça, porque nós temos valores, como o Francisco Trincão, que embora não seja titular do Barcelona, quer dizer, está numa seleção sub-21, é algo mais para essa seleção, porque o Trincão quando entra bem, já fez alguns golos pela equipa A do Barcelona. Temos Daniel Bragança, que também vai jogando aos poucos no Sporting, que também é um bom médio, com boas características. Fábio Vieira também é um excelente médio do Futebol Clube do Porto. Pote, que é o melhor marcador da Liga. Filipe Soares do Moreirense também é um excelente médio, um médio muito interessante da nossa Liga. Vítor Ferreira também tem muita qualidade, do Wolves. Depois o Francisco Conceição, que era a minha jovem promessa e que acho que pode trazer aquele desequilíbrio que a seleção pode precisar. Rafael Leão é um craque do Milan e só por si só fala. Acho que agora está lesionado. Acho que se lesionou e... pois foi, sim, é verdade. Chamaram o Gonçalo Ramos. Não me acredito que o Gonçalo Ramos vá jogar, mas pode jogar e também é um bom jogador, o Gonçalo Ramos. E é dos melhores marcadores da segunda Liga, não tendo muitos jogos.
E depois o TT, o Tiago Tomás, que também é um jogador que pode trazer alguma coisa a esta seleção, embora de lá está, não saibamos como é que vai encaixar no sistema tático da equipa. Porque são jogadores com muita experiência, já para este nível sub-21, muita qualidade técnica, muita percepção tática também, acima das seleções que, por exemplo, a Inglaterra não creio que tenha tanta qualidade e quantidade como nós. Por isso creio que temos tudo para fazer uma boa campanha de sub-21 este ano. Tiago. Sim, a nossa seleção é uma das melhores do mundo neste momento. Se calhar, excetuando França, que se calhar tem mais, acaba por ter talvez França tenha mais qualidade e quantidade. Sim, um conjunto de jogadores superior. Acho que Portugal é sem dúvida uma das melhores seleções do mundo e esperemos que traga o europeu para casa. Francisco. Em relação à equipa de sub-21, acho que a qualidade está toda lá e acho que se calhar cada vez é mais difícil fazer uma convocatória de sub-21 porque há valores muito interessantes. E não esquecer que temos atletas que estão acima na equipa A que podiam estar lá. Claro, exemplo, Nuno Mendes, por exemplo. Sim, o Nuno Mendes. Ou seja, e mesmo o João Félix, mas pronto. Sim. Temos um conjunto de... E acho que temos uma equipa equilibrada e com soluções diferentes, principalmente do meio campo para a frente. É um bocadinho curioso ele não ter levado nenhum lateral esquerdo agora para a convocatória para o europeu, apesar que, por exemplo, o Dalot joga lá e tem jogado muitas vezes. Mas acho que se calhar na defesa não temos assim tantas soluções. Fala-se que, por exemplo, podia ter levado outro tipo de central. Fala-se muito, por exemplo, no Gonçalo Inácio que podia ter ido. Que não sei. Agora, acho que tanto na baliza como defesa, meio campo, ataque, temos uma série de soluções muito interessantes e que pode dar à equipa dinâmicas diferentes, mesmo mantendo a estrutura ou não, o sistema tático pode criar ali dinâmicas diferentes porque temos uma série de jogadores para as mesmas posições, mas eles são diferenciados e diferentes uns dos outros. Agora, uma questão que me preocupa um bocadinho é que muitos destes jogadores que foram chamados não têm tido muitos minutos nas equipas onde estão a jogar. Por exemplo, falo do caso do Florentino, o Jetson só começou a jogar agora, o próprio Vitinha, sei lá, o Fábio, o Vieira, ou seja, temos ali uma série de jogadores, mesmo o Queiroz, no Famalicão vai jogando, agora com o Ivo Vieira não tem jogado, ou seja, acho que temos ali uma série de jogadores que são muito interessantes, mas eu acho que também precisam de jogar nos clubes. E se formos ver, esses jogadores estão quase todos nos últimos 11 iniciais da equipa de sub-21, são jogadores em que o treinador aposta mais no... Já conhecem as ideias do selecionador sub-21, é meio verdade. Sim, mas depois sem ritmo é sempre mais difícil. Sem ritmo competitivo jogar. Podem cair, por exemplo, os jogadores da Inglaterra, tem vários, creio que 5, tem o Odoi do Chelsea e tudo, com um ritmo do Premier League, que é um ritmo muito alto e que pode dificultar depois, de facto... Porque nós temos os jogadores nas grandes equipes, mesmo europeias e tudo, só que também precisam de jogar, não é? Por exemplo, o Trincão é um excelente exemplo, o Rafael Leão, uma série de jogadores que têm jogado, alguns jogam mais do que outros, e eu acho que eles também, se calhar, muitas vezes vêm à seleção e também é uma forma de se mostrarem mesmo aos próprios treinadores do clube, a mostrarem-se que podem apostar neles, mas acho que temos uma série de jogadores realmente, uma nova geração de sub-21 que é qualquer coisa, e temos tido nos últimos anos, que não é só agora, temos tido uma série de jogadores e de plantéis muito, muito interessantes, mesmo até na equipa A. Se calhar avançando agora para a Seleção Nacional A principal, e falando um pouco da convocatória e tudo, ontem soubemos que o Luís Neto foi chamado para o lugar de Pepe. E tendo em conta que já tínhamos José Fonte, Ruben Dias, Domingos Duarte e o próprio Danilo, que pode baixar de médio para a defesa central, porque tem feito muitas vezes essa posição no Paris Saint-Germain, até que ponto não valia trazemos mais um médio para o nosso. Imagino, por exemplo, que o Otávio já pode ser chamado à nossa seleção. E é dos melhores médios da nossa liga. Sim, mas acho que a primeira opção em termos de médio era o William de Carvalho. Não, mas eu acho que o William não tem jogado. Mas mesmo sim, não tem jogado, mas... O William de Carvalho é um que conhece. Visto o passado na seleção, e não, acho que era a primeira... Acho que o Luís Neto não faz muito sentido ser chamado à Seleção Nacional quando temos 3 centrais de qualidade e de certeza que não vai jogar, e na por cima são 25 convocados. O Danilo podia recuar, podia fazer essa posição na perfeição, tem feito no Paris Saint-Germain, não é uma equipa qualquer. E acho que mais valia trazemos um médio, porque de facto nós olhamos para o meio campo, temos João Moutinho, Bruno Fernandes, Renato, Ruben, Sérgio Oliveira e João Palhinha. E o Danilo, quer dizer, a maior parte deles são defensivos. Médios ofensivos, temos o Moutinho, o Bruno Fernandes e o Renato. Quer dizer, acho que devemos, por exemplo, dar um exemplo do Otávio, era uma forma de capitalizarmos para a nossa seleção um jogador com qualidade, que não podia ser chamado ao Brasil,
E recuava-se o Danilo, porque acho que o Luís Neto agora já nem tem sido. Imagina, se o Luís Neto é suplente do Gonçalo Inácio, que nem é convocado ao Sub-21. É mais por aí que eu, não sei, queria saber a vossa opinião, mas é mais por aí que eu vou. Eu acho que o Neto foi convocado muito por questões de balneário e questões de já ter sido convocado no passado. Acho que foi por aí que o Fernando Santos eu não pegou. concordo com essa ideia que a seleção é para aqueles que estão habituados, quer dizer, é para o momento. Eu acho que a seleção tem que ser um momento. Claro que há jogadores, tem o lugar Não, cativo mas para o Ronaldo, mas o Luís Neto estava a ser titular até então no Sporting. então, E quando foi a última vez? sendo Vai aqui para uma em fevereiro. disputa para um lugar no Mundial, ele quer chamar os melhores jogadores que já têm rotação de seleção. E Otávio, por exemplo, não é um jogador com rotação de seleção. Acho que Vamos não lá era, ver. não era Portugal vai sequer. jogar, com todo o respeito, porque estas seleções mais 6 países vai jogar com o Azerbaijão e com o Luxemburgo. Isto não é assim os jogos por ela em inglês. Sim, mas são jogos a valer. Mas tem a obrigação de golear. Quer dizer, achas que o Luís Neto vai ser suplente, vai fazer alguma diferença nesses jogos? É a minha opinião. Não, por isso mesmo é que eu falei no balneário. Mas o Balneário já tem lá o Pepe, tem o Cedric, José Fonte, o próprio Ruben Dias é um líder. Quer dizer, tem João Moutinho, tem Sérgio Oliveira, tem Cristiano Ronaldo, tem Bernardo Silva. Já tem tantos para o Balneário. Fernando Santos agora no Canal 11 disse até que um dos motivos era o principal motivo era se os jogadores estavam a jogar no clube, etc. Neto vai jogando e até o Gonçalo Inácio. O Neto vai jogando, o Otávio é o melhor jogador do Porto, provavelmente. E o segundo motivo era se já o passado na seleção, se eram chamados, e eu acho que foi por aí que Fernando Santos pegou. E pode ter sido, acredito, e tenho a certeza que foi esse o critério. Para mim, esse critério não é conta, mas acho que neste momento, com tanta qualidade como tínhamos, não havia contar muito. Posso intervir, Pedro? Podes, é isso, Francisco, que dizer agora. Eu concordo com o Tiago, porque depois de ouvir o Fernando Santos, o que ele disse outra semana, vai muito em contra ao que ele disse, e até porque temos aqui uma questão que fala-se que, por exemplo, os jogadores que estão a atuar em França podem não jogar, ou seja, e retirando o Pepe e o José Fonte, que são dos jogadores mais experientes e a nível balneário importantes, eu acho que o Neto é um bocadinho por aí. E eu, se calhar, se estivesse no lugar de selecionador, não fazia essa escolha, porque o Neto não é um jogador que eu particularmente aprecio, mas os treinadores é que estão com eles, o selecionador é que os conhece, e pelo que eu vou percebendo, o Neto a nível de balneário e tudo mais, acho que é um jogador muito importante e que já esteve lá, por isso acho que foi um bocadinho por aí, apesar de não ser um jogador que eu aprecio particularmente. E eu acho que também é um bocadinho na continuidade, e já há posições onde houve ali mudanças e a posição de defesa central parece-me que há ali se calhar um bocadinho mais receio de apostar para já em jovens e para já alterar muito, só se for mesmo obrigado, porque parece-me a mim que nos próximos tempos, e não havendo lesões, que é o Ruben Dias, é o Pepe e a opção é o Fonte, ou seja, não me parece que ele vai mudar muito, apesar, pronto, eu não concordo, mas isso aí são opções do selecionador e melhor do que nós ele conhece-os, não é? É por aí, eu também não concordo, é por aí, claro, depois Neto vai, balneário, eu entendo isso tudo, a meu ver. Mas em condições normais, esta questão do Luís Neto nem se colocaria, porque eu acho concordo. Que se... Mas é se ele jogar, se ele não joga... Se o Rubén de Semedo não estivesse lesionado, acho que eu não ia ao Neto, não ia ao Domingos Duarte e agora ia ao Domingos Duarte. Não sei se me faço entender. Não, ia ao Domingos Duarte. Está bem, se chamava agora Domingos Duarte, ok. Sim. Eu acho que era por aí. Sim, claro que o Rubén de Semedo era óbvio, tinha que ser chamado. Mas a minha questão, vou voltar a repetir, o Inácio, que é titular e que é um jogador com bola, então, que é um dos centrais com bola que eu gosto muito de ver, não vai ao Sub-21. Eu não estou aqui a ser chamado agora à seleção A, como é óbvio, o Luís Neto faz mais sentido. Mas é uma questão de gosto, e a meu gosto, eu gosto mais de um central, se calhar, como nem que fosse Danilo. Mas se calhar, se fores a ver, até na próxima linha de sessão, eu acho que tão cedo, se calhar, Gonçalo Inácio não vai ter essa oportunidade, até porque só apareceu agora, se calhar, por exemplo, devia muito mais até pelo histórico da seleção, um Diogo Leite a aparecer. Apesar que agora houve a convocatória para o Sub-21 e para o Europeu, obviamente que se calhar não ia retirar, porque é peça-chave, mas se calhar até um dos jogadores que eu vejo a aparecer mais depressa
e que joga na Liga Portuguesa do que, por exemplo, o Gonçalo Inácio, apesar de eu apreciar as qualidades dele, obviamente. E essa questão do Gonçalo Inácio não ser convocado para o Sub-21 é porque é um europeu e não tinha rotinas de Sub-21. Acho que foi mais por aí que não foi convocado e não foi por não ter qualidade. Sim, ele preferiu arriscar no TT e no Francisco Conceição, que não tinham esse entrosamento com a equipa, mas ele próprio acho que explicou que pronto, é mais fácil mexer ali na frente e jogadores para acrescentar ali na frente do que na defesa. E acho que se compreende um bocadinho isso. E fez bem apostar em Francisco Conceição e muito mais. Mas imagina, se o Diogo Leite, como disseste bem, podia subir se calhar mais facilmente a equipa, abria espaço a Gonçalo Inácio para o Sub-21. Sim, concordo. Um exemplo. Sim. A abrir espaço. Sim, mas também é uma altura delicada para chamar novos jogadores, como disse, por causa do europeu. Acho que não ia tirar a Diogo Leite, que é um dos principais jogadores da equipa de Sub-21, que traz muita experiência à equipa, para estar a subir à equipa A e não jogar. Sim. Eu estou a falar numa perspectiva mais de futuro, entendes? Sim, eu não, concordo. Até porque acho que se calhar eram as posições onde tem sido mais difícil. Apareceu o Ruben Dias a um nível altíssimo, apesar que acho que temos excelentes jogadores, como o Domingos Duarte, o Semedo, que é uma série de jogadores muito interessantes e que podem, a curto, médio prazo, ser excelentes alternativas. Acho que é isso. Acho que é por aí. Apesar que depois, e fala-se, por exemplo, essa questão do Otávio, mas nós ali no meio campo temos uma série de jogadores, do nível altíssimo. Sinceramente, se fosse eu não convocado o Otávio, porque acho que temos médios com uma capacidade muito acima da média. Temos um conjunto de médios muito interessantes e, por exemplo, o Palhinha teve finalmente a chamada à seleção e para mim mais do que justa, sinceramente. Mas imagina, eu acho que é muito importante capitalizarmos este jogador a favor do nosso país. Claro, agora, abriu-se esta lesão. Era uma excelente, se calhar, oportunidade para recuar Danilo e convocar o Otávio e era um jogador da seleção portuguesa. Mas se for para agarrar o Otávio, acho que não vale a pena isso por aí, porque o Otávio não vai ser convocado para a seleção brasileira. Pensas tu? Eu acho que não vai. Eu também acho que não. Eu também acho que não, mas nunca se sabe. Acho que não vai. Eu também acho que não vai. Acho que Só não tem pela questão qualidade de para jogar no Brasil. de agarrar o jogador. Eu acho que não devemos estar a forçar essa oportunidade de o poder agarrar ou não. Até porque, sinceramente, para o meio campo acho que temos uma série de soluções muito mais interessantes, mas isso aí já é um gosto pessoal, apesar do Otávio ser um dos melhores médios da Liga, não discordo, mas acho que, sinceramente, temos uma série de jogadores, mesmo na equipa de Sub-21, que eu aprecio mais e que acho que estão mais e têm mais a ideia do que é a seleção nacional e porque já passaram lá, do que, por exemplo, o Otávio nesta fase, que sinceramente acho que era um bocadinho precoce já esta chamada. Porque para mim ele não é nenhum fora de série como foi Deco ou como foi o Pepe, mas isso é só uma opinião pessoal. Sem fora de série não é, esse facto é verdade. Eu só dei o exemplo do Deco e do Pepe porque realmente são jogadores topo mundial, não é? Mas também já fomos buscar o Diego Sousa, que se internacionalizou. Pois, a questão é essa, é que se vai buscar Diego Sousa e não vai buscar-se de Otávios. A minha coisas que o selecionador às vezes, como eu gosto muito e damos o campeonato da Europa, mas às vezes não se entende. Mas acho que também naquela altura, e já para não falar em Lietz... Sim, estamos mais necessitados. Sim, agora acho que temos um conjunto maior de soluções e até porque acho que tem sido feito um trabalho melhor de base, na formação, nas equipas B, com o aparecimento sub-23, ou seja, temos aí uma série de fatores que contribuíram para termos agora um leque. Os jogadores chegam à equipa cada vez mais preparados do que antigamente. Malta. Sim, concordo. Agora, se calhar, para terminarmos, só fazer... Eu posso falar só mais de uma surpresa que para mim foi um destaque. O Cédric Soares, que está a fazer uma grande época no Arsenal, mas eu pensava que, por exemplo, o Nelson Semedo, não falo do Ricardo Pereira, porque regressou agora à lesão, que eu acho que é um grande jogador, mas o Nelson Semedo, por exemplo, parecia já ter ganho o lugar ao Cédric e agora o Fernando Santos acabou por meter o Cédric à frente do Nelson Semedo para esta convocatória. O que vocês acham? Tiago, eu não concordo muito que o Cédric esteja a fazer uma grande época, mas... Não, está a fazer uma boa época, está a ser... Dentro do possível do Arsenal, quer dizer, eu acho que faz confusão o Nelson Semedo não ser chamado, mas Ricardo Pereira é o titular para mim, mas estando lesionado e voltando... Se formos ver assim, o Nelson Semedo também não está a fazer uma grande época. Não, mas pois a questão não é essa, é que o Cédric também, a meu ver, o Semedo está a fazer uma época melhor que a do Cédric, não está a fazer nenhuma por aí além. Aliás, se vimos o Wolverhampton, às vezes nem se entende muito bem porque é que o Semedo saiu do Barcelona. O lado direito do Barcelona também não é nada demais. Agora com o Serginho Dest, mas para suplente que havia bem no plantel do Barcelona. E se estivesse no Barcelona, é isto que às vezes me intriga, se calhar era convocado para a seleção, não sei. Mas a meu ver, o Cédric está abaixo uns furos do Nelson. Francisco. Sim, eu fiquei surpreendido, mas por outro lado não fiquei.
porque o Fernando Santos próprio disse que nunca fecha as portas. E eu fico um bocadinho surpreendido pela quantidade e qualidade de laterais direitos que temos. Ok, que temos esta situação do Ricardo Pereira, que só agora é que voltou a jogar e a entrar, mas mete um bocadinho de confusão e também não estava à espera de ver um Cédric a regressar já à seleção, porque sinceramente acho que ele tem jogado e vai jogando até a lateral esquerda às vezes, mas sinceramente não acho que esteja a fazer uma grande época o Arsenal para merecer essa chamada. Mas eu acho que vai muito de encontro ao que falámos antes, que é ok, tu tens ali uma série de jogadores novos que estás a lançar e É vais campeão dar europeu, uma série conta. de jogadores, sim, mas uma série de jogadores com passado da seleção que andam em balneário e que podem ser importantes por aí, porque não me parece que o Cédric vai jogar. Mas isso, pronto, é uma opinião. Eu acho que pode ter sido um bocadinho por aí de estar a tentar de tentar não trazer mais caras novas assim tão rápido. Isso é uma coisa mais gradual, é a minha opinião. E nesta cena de laterais direitos, eu acho que o Diogo Dalot, com a boa época que está a fazer no Milan, acho que está cada vez a subir mais. Dá logo. Já também está à frente do Cédric. Sim, mas, já estamos uma série de laterais direito top. Mas agora eu dá logo quase certeza que tinha de ser convocado para o Sub-21 porque é uma fase final do europeu, por isso. Eu vou falar aqui no nome que para mim já merecia, que é o Jogai. O Jogai do Braga, por exemplo, ainda por cima numa chamada como esta, em que ele não quer levar o Semedo, ok? Mas acho que era um jogador que já merecia uma chamada, para mim é um excelente jogador que é lateral direito. Olha o Rui Jogai, já merecia, de facto. Sim, percebes? É por aí. Eu compreendo que o Cédric seja campeão da Europa e depois é um jogador que creio que o Fernando Santos gosta muito das características. Mas mete-se o Jogai à frente do Nelson Semedo, por exemplo, Pedro? Não, claro que não meto à frente, só se fosse um tolinho na cabeça, não, claro que não meto. Mas se o Semedo não foi chamado de Cédric, se calhar dava-se a oportunidade a Jogai, como o Francisco disse bem, já merecia uma oportunidade na seleção. É verdade, estamos recheados de talento, por isso ainda bem que estamos aqui a discutir quem é que devia ir e não a falta de falar noutras posições que temos jogadores tops. Imagina o Ricardo Horta, que tem feito épocas excepcionais no Braga. Eu lembrei-me dele por estar a falar no Isgai e que não tem lugar nesta seleção, ou seja, já temos um leque muito alargado e de qualidade, não é só número. Malta, se calhar agora para terminarmos íamos fazer uma questão que era quem vai jogar na frente de ataque lado a lado com o Cristiano Ronaldo? O João Félix ou o André Silva, que para mim está a fazer uma época incrível na Bundesliga, no Frankfurt, creio que leva 21 jogos, 22 golos, algo deste género. Quem é que para vocês joga lado a lado? Tiago? Queres que eu comece? Eu posso começar. Eu acho que André Silva está a fazer uma época melhor que a do João Félix, tendo assim os dois lado a lado, mas acho que André Silva também é um jogador mais semelhante a Ronaldo, por isso se ele quiser dar outras dinâmicas, acho que vai jogar com João Félix e eu acho que ele vai acabar por jogar com João Félix mesmo. Eu acho que Ronaldo casa melhor com o André do que com o Félix, pelo que tenho visto na seleção, mas... Francisco? Se fosse eu, por questões óbvias, eu escolhi o Jota, não é? Ele foi formado aqui no Paço de Ferreira. Mas agora fora de brincadeira. Mas não está fora de questão. Não está fora de questão. E atenção com um jogador que chega ao Liverpool e que tem tido o destaque que tem tido antes da lesão e que agora regressou e marcou, ok? Atenção. Não, mas eu acho sinceramente que ele... jogador mais. Sim, concordo. Acho que vai apostar, para mim, acho que vai apostar no Félix. E apesar do André Silva estar a fazer uma época excepcional e merecer a chamada à seleção, acho que não há dúvida. Mas creio que ele vai apostar no Félix e tendo ali o André Silva como uma solução. Mas também não esquecer que vamos fazer 3 jogos oficiais, ou seja, creio que principalmente ali na frente e numa ou noutra posição do meio campo pode haver ali uma série de alterações. E eu creio que vai acho que vai ser isso. Isto se ele jogar em 4-4-2, que eu acho que ele vai jogar em 4-3-3. Temos a perguntar isso. Pelo que eu ouvi falar, eu acho que ele vai falar em 4. Ele vai jogar em 4-3-3. Sim, depende muito também do sistema tático e da própria jogada da equipa, mas tens ali uma série de jogadores que podem entrar e mexer com o jogo, por exemplo o Jota é um exemplo disso. Acho que o Bernardo e o Ronaldo têm o lugar cativo e sinceramente para mim a outra posição vai ser para o Félix, é a minha opinião. O Bernardo é interessante, percebemos, temos muita qualidade no meio campo, mas o Bernardo do Manchester City tem jogado com um médio interior até se calhar na seleção ele... Mas o Bernardo joga em qualquer lado, por isso. Exato, o Bernardo é como o Cancelo, é dizer onde é que é para jogar, o que é para fazer e eles vão lá para dentro e fazem magia. Bom, meus amigos, o que é bom também acaba. Fiquem bem, fiquem em casa e vemos no próximo episódio.